This call is now being recorded. Pronto, vamos lá, vamos começar a nossa terceira unidade, né? Gente, como eu disse, as provas da gente foi na quinta-feira passada, né? Só para deixar aqui registrado na nossa gravação. E aí, uma semana depois, no máximo, eu sempre me comprometo em trazer a nota de vocês, né? Então, o questionário, inclusive, eu já devolvi as notas lá do questionário. Uma coisa que eu peço a vocês também, que olhem, observem, né, a nota, como vocês foram pontuados. Qualquer dúvida, deixa eu botar o celular aqui. Qualquer dúvida, vocês podem, né, me mandar um e-mail ou falar comigo, vocês têm aí, né, o meu contato. Ah, professora, porque eu não fui pontuado, ou qualquer dúvida que seja referente ao questionário. Os relatórios também, né, estão corrigidos, e a prova também eu só quero liberar tudo junto, né, das duas turmas. Então, estou esperando terminar de corrigir a outra para liberar. Se tudo der certo, amanhã eu já libero, se não, como prometido, como o nosso prazo aí, na quinta-feira, certo? Mas vamos nos dedicar à terceira unidade. Eu sei que a segunda unidade ela é a unidade mais pesada, né, digamos assim. Pode falar, Leandro. Professora, se você quiser me dar um Oi. presente assim, sabe? Porque quinta-feira é meu aniversário, sabe? Ah! Ó, Leandro, ó, mas pede, Leandro, pede, meu Deus do céu, olha a situação. Ei, mas se o presente for bom, o meu também é, viu? Ah, querendo dar de todo mundo. É também? Ó, Wilton, mas eu vou lembrar da gente bater os parabéns aqui para Leandro também, na quinta-feira, de longe, mas emanando coisas boas aí para esses novos 365 dias aí, com novidade. Como é que estão? Já vacinaram? Já estão na idade de vacinar? Já, como é que tá? Depois me digam Ai, aí. fui hoje, professora. Oi, maravilhosa. Fui hoje, que felicidade, meu Meu Deus. povo, vá, pelo amor de Deus. Vocês são jovens aqui. Tá uma confusão, porque já era para ter vacinado um monte de gente, está em 25 anos, e aí não vacinou ainda, porque um monte de gente compareceu. Olha, vocês são jovens, mas precisam estar imunes também, viu? Por favor, por favor. Vou logo avisando. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de análise dimensional, né? Esses são os nossos assuntos da terceira unidade, certo? A gente começa com análise dimensional e semelhança. É um assunto que eu acho bem legalzinho, a gente precisa só prestar atenção, acho que para a gente sair daquela tensão de um monte de fórmula, um monte de dedução aí da segunda unidade, a gente vai entrar em um assunto que eu acredito ser mais suave, eu acho, né? Mas que requer também bem atenção, né? Principalmente na matemática básica, mais e menos, né? É o que exige aí esse assunto. Depois a gente vai para escoamento interno, viscoso incompressível, né? Quando a gente vai falar de bombas, quando a gente vai falar de dimensionamento de estação elevatória, perda de carga, o material do conduto ele vai influenciar bastante. Então, não se iludam aqui com 7.1 e 7.2, que isso aqui se destrincha bastante no decorrer aí desse conteúdo, né? Onde a gente vai mais se concentrar, inclusive, na terceira unidade, em termos de carga horária, em termos de dias de aula, né? E finalizamos com o escoamento externo, né, viscoso incompressível, que é aquele escoamento, né, não envolto, né, sobre água, quando a gente vai falar das forças de sustentação, das forças de arrasto, dos aerofólios, tudo que escoa sobre um fluido, né, ou escoa sobre um objeto, ou um objeto escoando aí em um fluido que vai resultar nesse arrasto, nessa sustentação. Aqui são as nossas datas, né? Então, essa semana, aí, acho que o iniciozinho aí da semana que vem, a gente ainda está tratando de análise dimensional e semelhança, né? Observe aqui também que a gente tem alguns dias aí, vamos ficar em escoamento interno, né? Viscoso incompressível, finalizamos com externo, né? E as nossas aulas aí de resolução, de revisão, que eu sempre posto assíncrona para vocês. E eu vou ter também, a gente vai fazer uma aula síncrona, assim como na primeira e na segunda unidade, em um sábado, né, para que vocês tirem dúvida do desenvolvimento da prática e do projeto para quem for fazer o projeto. Nossa avaliação ocorre daqui a praticamente um mês, né, 9 de setembro, então 9/9 a gente tem a nossa última avaliação, que é a nossa terceira avaliação, né? Espero que para a maioria aí de vocês. Caso não, a gente ainda vai ter aí a prova de reposição, que vai ficar aí seguinte a essa terceira avaliação, tá? Ainda a definir, mas é porque, né? Oi, Leandro, pode falar.
Professora, só para relembrar, como é que vai ser a composição da nota da terceira unidade mesmo? Pronto, já está aqui. Falo já. Vou mostrar que aí o visual fica mais fácil de vocês captarem também. Ok. Esse assunto inicial, né, para quem estuda por esses livros aí, por exemplo, quem estiver estudando pelo Fox, ele está lá no capítulo 7, ou pelo White, está no capítulo 5, já no Brunetti no 6. Então, está mais para trás aí dos livros de mecânica dos fluidos, tá? Eu só sempre gosto de lembrar, porque às vezes esse assunto ele fica meio, né, em ordens diferentes, os outros não, eles vêm seguindo assim na sequência, mas tem uns que dão uma embaralhada aí nesse assunto. Então, se vocês forem para os nossos livros de referência, prestem bem atenção aí no capítulo em que eles estão. Também já tem muita coisa lá no CIGA. Isso aqui já estava desde a segunda unidade, né? O nosso material complementar. Então, já tinha aqui um livro da professora Camila também, né? Que é um tópico do livro, que é de análise dimensional e semelhança. Né, uma pré-aula, eu acho que é um texto, um artigo, algo assim. Tem também um videozinho, acho que de 10 minutos, né? Pra vocês lerem. Eu coloco pré-aula, mas eu gosto que vocês ou assistam antes, ou assistam depois, assistam na hora de fazer os exercícios. Essa aula de hoje também já está lá, né? Essa aula de hoje, que a gente vai ver hoje. E a lista também desse conteúdo já está lá para que vocês já treinem, né? Já exercitem. Eu acho que essa lista toda está gabaritada, já está com a resposta final. Né? Esse vídeo aqui que eu falei é um videozinho bem simples, 10 minutos, né? Desses youtubers aí de engenharia, nem me lembro mais qual é. E aí, ó, já tem o nosso próximo assunto, quem quiser também, tiver um tempo já se inteirar do que a gente vai falar de escoamento interno viscoso. E o template para o projeto, onde tem também algumas ideias, algumas sugestões, alguns vídeos, caso vocês queiram, né, optem pelo projeto. E partindo aí para a pergunta de Leandro, como é que vai ser a composição, né? Eu disse que vocês podem optar por desenvolver um projeto, já sei de alguns alunos que estão desenvolvendo, né? Na nossa segunda unidade, também no meio da segunda unidade, o monitor teve aqui, né? Se colocou à disposição de vocês. A gente fala disso desde a primeira unidade, para que vocês vão refletindo sobre qual tema, sobre qual área, pode ser qualquer assunto, né, que esteja inserido na nossa disciplina. Professora, como é o projeto, né? Então, tem várias opções, você pode fazer usando software, pode fazer usando um simulador, né? Ou, de preferência também, tem gente que prefere fazer manual, né? Explicar alguma aplicação do que a gente fala na disciplina e trazer aquilo ali, né, para a realidade, para o cálculo também, não só demonstrar como trazer o cálculo. E, né, as demais avaliações, então, os 70% das avaliações vai ser a atividade objetiva no questionário, que a gente vai ter essa atividade independente aí, como sempre teve em todas as unidades, né? Vai ter uma atividade prática, né, e um relatório. Essa atividade prática vai ser um pouco diferente das unidades seguintes, passadas, a gente não vai usar o PEF, né, aquele simulador. Acho que na próxima semana eu já explico como vai ser essa atividade, já trago um roteiro também, vou dar um maior prazo para vocês, então a gente já começa aí. Eu quero já liberar para vocês o questionário e o multipro e a prática, o roteiro dessa prática na semana que vem, para que vocês tenham aí mais tempo, né? Eu sei que eu dei 15 dias de um, né? 5 dias do outro, para que vocês tenham mais tempo aí para fazer. Né? Quem não optar, né, aí quem optar por fazer o projeto, a prova vai valer 50%. Né? Quem não optar a fazer pelo projeto, a prova normalmente ocorre valendo os 80%, 10% do questionário e 10% da prática. Compreendeu, Leandro? Sim, professora. Pronto. Então, é a mesma composição das unidades passadas, né? Só tem que quem optar por desenvolver aí o projeto, né, trazer o relatório ali na forma de template, né, vai fazer a prova valendo 50% e o projeto 30%. Quem não, faz a prova valendo 80%. Aqui são alguns temas também que eu tinha colocado lá como sugestão, né, do que vocês podem falar, de fluidos não newtonianos, não fazer um experimento, algo que vocês possam fazer em casa. Tem a prensa hidráulica também, eu tive um trabalho interessante no semestre passado. Né, falar de vasos comunicantes também, teve um aluno que fez, que mostrou, né, como é que eu falo? A funcionalidade,
A lei de Stephen, a partir dos vasos comunicantes, usou um manômetro de tubo U também para indicar a pressão, a diferença de pressão, né, de dois fluidos. A lei de Stokes, quem quiser falar de empuxo, equilíbrio de corpos flutuantes, teve também, acho que foi Paulo, boa noite, Paulo, que fez um trabalho bem interessante também, falando da velocidade do jato, né, a aplicação da equação de Bernoulli, também ficou bem interessante falando de pressão, da diferença de pressão de um ponto para o outro, quanto isso resulta no tempo de esvaziamento de reservatório. Então, são só são ideias, gente. Desse assunto também que a gente vai falar hoje, né, cabe também fazer uma análise dimensional entre um modelo e um protótipo, entender como eles vão funcionar, né, eles vão, em termos de semelhança, como é que eles vão, né, não é interagir, mas ser semelhante vai ficar estranho, né, mas como ele vai ser analisado e produzido, passado aí de um modelo para um protótipo. Né, já tive também de Reynolds, né, demonstração dos regimes, né, na Stokes eu sei que vai mais para a parte da simulação, como o Felipe falou, né, a aerodinâmica também vai mais para a parte da simulação. Né? São só algumas ideias, não significa que vocês têm que se prender a isso. Se tiver alguma ideia, manda um e-mail e a gente vai conversando também sobre se aquele tema se encaixa ou não, o que é que pode ser feito. Lembrando que esse é individual, tá, gente? Porque faz parte da composição da nota da prova, né, daqueles 80%. Perguntas? Alguém tem alguma dúvida a respeito da avaliação, dessa nossa terceira unidade, como vai acontecer? Eu só não lembro a data de entrega desse projeto. A data de entrega do projeto, ela vai ser, eu não tinha realmente colocado, tá? Mas a data da entrega do projeto, tanto do projeto quanto de tudo isso aí, né, vai ser uma semana antes da prova, né? Tipo, dia 9, só me lembrei, gente, dia 9 é o dia de terça ou de quinta. Esse é um calendário aqui. 9 é quinta. Dia Quinta. 7 de setembro é na... Ah, sim, pronto. Então, o que acontece? Vocês vão me entregar até a terça, né? Até o dia 7. Tá? Então, é sempre uma data antes. Por quê? Porque tem que ser mais rapidinho essa entrega, né? Porque eu tenho que entregar a nota logo para quem for fazer aí a prova de reposição. Tá? Então, todas essas atividades vai ter esse prazo aí até o dia 7 de setembro. De nada, César. Então, eu vou começar com a revisão, né? Mas, professora, como assim revisão se a gente está começando a terceira unidade, né? Como é que a senhora vai começar fazendo a revisão se hoje é a nossa primeira aula? Então, vou falar, né? Vou repetir algo que eu falei no nosso primeiro dia de aula, tá? Que foi sobre as dimensões, sobre todas as variáveis, né? Apresentarem dimensões e apresentarem unidades. A gente falou isso porque eu disse, olha, pessoal, tudo que a gente falar aqui em mecânica dos fluidos, é importante a gente olhar para a variável, enxergar a sua dimensão e enxergar a sua unidade. Né? Então, FLT e MLT, espero que ele leve lá para aquele nosso primeiro dia de aula. E o que é a dimensão? Dimensão é uma medida, é uma quantidade física, ela não tem valor numérico. Né? E a unidade é a forma de atribuir um número a essa dimensão. Então, quando eu falo de comprimento, né, a gente tem a dimensão L, é a dimensão de comprimento, mas a unidade vai ser metro, quilômetro, né, nanômetro, pés, e essa unidade vai variar. A gente já viu que seria muito bom se trabalhássemos sempre no sistema internacional, né, de unidades, mas essas unidades elas estão aí, né, bem embaralhadas, bem dispostas aí em diferentes situações que nem sempre elas estão homogêneas. Né? Então, dentro da mecânica dos fluidos, qualquer grandeza, qualquer quantidade física que a gente vai tratar, qualquer variável, ela pode ser caracterizada, né, nesses dois sistemas de dimensões, que é o MLT, né, M representa massa, L comprimento e T tempo, ou no FLT, né, onde F representa força, L tempo também igual aqui ao sistema MLT, comprimento e tempo T. Tá? Então, existem esses dois sistemas, claro que também para outras ciências, né, vão ter os seus sistemas, né, específicos, se a gente for para FT2, né, que é fenômenos de transporte, transferência de calor e massa, a gente já vai ter aí a temperatura também, vai ter a concentração, então isso vai depender
da área onde a gente esteja verificando, analisando essas variáveis e estudando as suas dimensões. Então, existem as grandezas primárias ou as básicas, né? Essas primárias são as primitivas, aquelas que não vão depender da outra, e a gente tem 7 grandezas principais primárias, e as derivadas são, né, definidas pela relação entre essas grandezas primárias. As 7 principais, né, primárias aí, ou fundamentais, são massa, comprimento, tempo, temperatura, né, corrente elétrica, quantidade aí de matéria e quantidade de luz. Todas as outras são derivadas dessas dimensões, certo? É resultante aí dessa combinação dessas 7 dimensões. E a gente precisa trabalhar, falando sempre isso, inclusive na resolução das nossas questões, né, na homogeneidade dimensional, para que a gente precisa checar as unidades, né, que a gente tem nos termos das equações para cada variável, converter se necessário, né, definir essas relações ali entre aquelas dimensões, né, que pode resultar ou não em número adimensional, para que a gente chegue num resultado coerente, né? Não adianta querer misturar maçã com melancia que não vai chegar em lugar nenhum, né? Não só aqui na nossa disciplina, mas eu disse lá no primeiro dia e sigo dizendo que é um dos grandes, né, gargalos. Isso vai para a vida profissional. A gente falou da importância da homogeneidade, falamos até do acidente do satélite que ia para Marte, justamente por um problema de homogeneidade de unidades. E todas essas quantidades, essas variáveis, ela vai ter essa combinação. Então, professora, eu preciso decorar quais são as dimensões? Não, não precisa, mas você precisa entender quais são aquelas variáveis que estão relacionadas, né? Aquelas fundamentais que geram essa derivada, essa variável derivada, para que a gente analise. O nome do conteúdo é análise dimensional. Então, o que a gente vai fazer é analisar as dimensões daquela variável. Então, se a gente falar de força, né, massa vezes aceleração. Então, a gente vai ter massa representado por m e a aceleração representada por L por T ao quadrado. Essa é a dimensão, a unidade, quilograma, e da aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, no sistema MLT, né, porque a gente tem aqui massa, a gente tem essas 3 dimensões, que são as dimensões fundamentais, que vai gerar a nossa variável aqui, né, a força, que é uma derivada dessas 3 dimensões fundamentais. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, gente. Como é só uma... Já tinha falado disso também na primeira unidade, né? É só um reforço em relação a dimensões, em relação a unidades, por isso que eu digo que é uma revisão. E aí foi o nosso primeiro exercício no semestre, né? Quando a gente pegou lá a força é massa vezes aceleração. Então, se a gente fosse representar isso no sistema FLT, né, era simplesmente pela, né, dimensão F aqui. Né? E aí a unidade, Newton, libra-força, quilograma-força, né, tudo isso que a gente vem tratando como unidade de força, né? Foi até um dos nossos últimos conteúdos, quando a gente fala, calcule a força de reação, né? E essa força a gente encontrava ali em Newton, né? Mas a dimensão era F de força. Posso também tratar isso no sistema MLT, também. Se eu sei que força é massa vezes aceleração, então posso descrever aqui a dimensão dessa variável no sistema MLT ou FLT. E aí a unidade, a gente tem uma infinidade de unidades para se enquadrar e que representam a força. Pressão, né? Pressão, força por área. Né? Então, a gente tem força, a dimensão, a área L ao quadrado. Né? As unidades também aí, é mais comum que a gente mais trabalha aí, Pascal, Newton por metro quadrado. Mas uma vez que eu sei, né, que força é ml por T ao quadrado, né, então eu posso simplesmente aqui substituir onde eu tinha força por mlt ao quadrado e encontrar a dimensão de pressão no sistema MLT. Certo? Os dois estão corretos, eles só estão em sistemas dimensionais diferentes. Né? E as unidades também, obviamente, vai ser diferente. Então, não adianta a gente querer transformar, né, Newton por metro quadrado para quilograma
por metro segundo ao quadrado, sem pensar na homogeneidade das unidades. Massa específica também, bem comum aí que a gente usa, volume vai ser L ao cubo, tá? Então, as unidades aí. Vocês podem me perguntar, professora, mas eu passo do sistema MLT para o FLT, né? É menos comum, não que você não possa passar, como a gente fez força lá no sistema FLT para o sistema MLT, né? Mas é menos comum. Eu gosto mais de trabalhar, e aí é uma particularidade minha, no sistema MLT, né? Porque a gente sempre vai ter uma variável, né, como massa específica, que representa uma propriedade do fluido, e essa propriedade está no sistema MLT. Potência também, a mesma observação aqui, que é força vezes comprimento dividido por tempo, né? Força aqui a gente substitui a força no sistema MLT e encontra essa dimensão da potência no sistema MLT. Essa tabelinha aqui, ela tem praticamente todas as dimensões, né? Gravidade, comprimento por tempo ao quadrado. Deixa eu ver algumas aqui que a gente não tenha falado. O mouse parou de funcionar. Espera aí, que esse danado desse mouse aqui parou de funcionar. Por vontade própria. Parou mesmo. A gente tem tensão, né? M por L T ao quadrado, massa específica que a gente já falou, viscosidade, né? Que vão ter dimensões diferentes, a dinâmica e a cinemática. Então, tudo isso precisa observar. A gente precisa estar com essa tabela? Não, né, gente? Se a gente sabe o que é trabalho, se a gente sabe o que é frequência, né? Rotação por minuto, então a gente sabe que aqui essa dimensão vai ser, né, 1 por tempo, ou seja, T elevado a menos 1. Então, a gente vai trabalhar com N's aí variáveis, e a gente precisa genuinamente saber, óbvio, o que é que significa aquela variável. Muitas das vezes é mais fácil a gente lembrar da unidade, né? Quando eu falo vazão, né? Vem logo na cabeça, metro cúbico por segundo. Né? Então, a gente vai lá, metro cúbico, metro, comprimento ao cubo, segundo, tempo. Então, às vezes é mais fácil a gente lembrar da unidade, e aí a gente traz isso para a dimensão, se a gente conhece a unidade, porque se a gente conhece o que é aquela variável. E aí, sim, vamos começar a nossa partida aí, né, para a terceira unidade rumo ao final do semestre. Né? E o que é, então, professora, essa bendita análise dimensional? Por que a gente usa? Muitos problemas, principalmente quando a gente está na engenharia, e problemas práticos que vão envolver, né, escoamento de fluido, né, de diferentes geometrias, né, onde o fluido ele pode variar as suas propriedades a depender, por exemplo, da temperatura, eles são difíceis de serem resolvidos de forma analítica. E tem uma infinidade de variáveis. Quando a gente vai ali, né, resolver a nossa situação, problema, a gente vai qual é a velocidade, qual é a vazão, qual é a pressão, né, qual é a força. Então, a gente tem uma infinidade de variáveis que se relacionam, né, e torna, então, difícil obter, né, estudar, entender aquele conjunto da relação de parâmetros. Então, essa análise dimensional ela vem como uma solução para combinar, né, os métodos analíticos e os dados experimentais. Né? É uma solução e é bem usado. Né? Às vezes, quando vocês veem esse assunto, eu acho um assunto simples, mas que no início vocês vão se perguntar, meu Deus, mas por que, né, eu faço isso, eu crio esse número adimensional? Então, quero que vocês, quando a gente estiver criando esses números adimensionais, fazendo essa análise dimensional, não esqueçam dessa motivação. Muitos estudos experimentais, né, muitos projetos finais, eles são resultantes de estudos experimentais, né, e muitos estudos para que se conheça o fenômeno, para que se entenda a atuação daquele fluido, né, e com um nível de confiança aí aceitável. Né? E esses N experimentos geram custo. Né? Então, muitas vezes esses escoamentos eles são estudados em laboratórios, né, com modelos menores do que o real, depois mudam a escala até ir realmente para o seu produto final. Né? Se a gente pensar, né, a nossa própria
nossa própria planta, o nosso próprio desenho que a gente faz, né, já é uma análise dimensional para aplicação de semelhança. Né? E a gente vai falar do que é a semelhança. Porque se a gente quer, né, produzir algo, testar, depois aumentar a escala, né, aumentar a atuação do fluido naquele sistema. Então, óbvio que a gente vai precisar ter semelhança entre um sistema e outro, entre um modelo e protótipo. E esse também é por meio da análise dimensional que se faz esse estudo de semelhança, né, que é requerido para que se mantenha um nível de confiança, né, aceitável nos projetos. Boa noite, Pedro, chegando aí, Thaleson também. Então, o que a gente quer é reduzir o número e a complexidade dessas variáveis, né, que afetam um determinado fenômeno. E para fazer isso, a gente vai aplicar uma técnica de compactação dessas variáveis por meio desses sistemas de dimensões, MLT e FLT. E aí já a gente vai ver na prática mesmo como é isso, como é que a gente vai compactar essas variáveis. O objetivo da gente está voltado para os aspectos qualitativos, né? Eu disse que precisa ter uma semelhança, eles precisam se relacionar, esses parâmetros aí, eles precisam se relacionar para que a gente chegue num resultado final aceitável, né? Então, uma coisa também que é bem importante é que a gente identifique todos os fatores envolvidos, né? Porque não adianta a gente falar de pressão, né, ou de vazão e não considerar a pressão, por exemplo, né, que tem uma relação ali, a vazão e a pressão durante o escoamento de um fluido. Então, a gente precisa identificar todos esses fatores, né, para que realmente essa análise dimensional forneça uma relação, né, entre elas, uma relação confiável. E aí, o que a gente vai fazer é relacionar esses fatores físicos que interagem e criar um número adimensional. A gente já trabalha com número adimensional. A gente falou do número de Mesh, ou de Mach, né, que era a velocidade do fluido pela velocidade do som. Isso é um número adimensional. Mach foi lá e relacionou, né, que para o escoamento compressível, né, essa relação resultaria numa análise sobre a compressibilidade daquele escoamento. Né? O número de Reynolds também, né, é um número adimensional. E aí eu lembro que a primeira vez que eu ministrei esse assunto, a menina disse, então a gente vai virar Reynolds. Eu fiz, calma, a gente vai criar outros números adimensionais de outros problemas, isso o Reynolds já fez. Reynolds já relacionou as forças de inércia com as forças viscosas e chegou no número adimensional dele. Então, o objetivo é gerar esses parâmetros, né, que vão ajudar no projeto de experimentos, né, vão trazer, né, resultados mais sólidos, obter a lei de escala, né, porque a gente vai estar falando de protótipo, de modelo, e a gente precisa ter prever esse desempenho, né, entre esses sistemas, né, e prever também as relações, né, a tendência de relação entre esses parâmetros. Perfeito. Como objetivos específicos, né? A gente vai associar essas variáveis em grupos adimensionais, né? O objetivo também é obter um maior número de informações com um menor número de ensaios, já que a gente está falando de reduzir a complexidade dentro da engenharia, né? Ou de qualquer ciência aí que envolva fluido. Se a gente diminui o número de ensaios, também se torna mais fácil apresentar os dados, interpretar os dados experimentais. E resolver problemas difíceis de serem abordados de forma analítica, estabelecendo, né, a importância relativa daquele fenômeno, né, por meio de uma modelagem física do problema. Então, esses são os objetivos específicos. Como eu disse, é uma técnica, a análise dimensional é uma técnica existente em vários campos, né, ciências físicas, biológicas, médicas, sociais. Existem grandes grupos adimensionais já importantes e bem utilizados, né? Observe aqui Reynolds, né? Ele é um número adimensional, então ele relacionou velocidade, diâmetro, massa específica e viscosidade. E se vocês observarem aqui, ele chegou, né, numa dimensão igual a 1. M corta com M, né? Tempo corta com tempo. A gente vai ter aqui L vezes L vezes L, que dá L ao cubo, e a gente corta com L ao cubo. Então, a dimensão aqui, né, não é 0. Ela é igual a 1.
Ah, existe sim aqui uma dimensão igual a 1. E aí um exemplo bem simples, né, que é quando a gente fala da análise da força de arrasto. Oi, alguém quer falar? Oi, César. Foi eu. Você pode voltar, por favor? Sim, sim. Eu posso fazer essa análise dessa forma de baixo aí, né? Na Sim, terceira. Porque sim. esse negócio de LT aí eu me perco nisso aí. Mais ou menos, César. Você pode até, né, na hora de lembrar das variáveis, né, na hora de trazer as variáveis para o papel, você pode até lembrar, né, metro por segundo, né, que é a velocidade, mas depois a gente vai ter sim que descrevê-la em termos das dimensões, não das unidades. Tá? Vixe, Maria. Vixe. Não crie fantasmas antes da gente começar. Não, porque normalmente quando eu vou fazer uma análise dimensional dessas, eu faço dessa forma ali e já. Você até pode, mas que depois você traga, né, ao menos aí o resultado final ali, porque depois a gente pode trabalhar em qualquer sistema, inglês, britânico, né, internacional, tanto faz. Não, entendi. Tá bom, obrigado. De nada. Então, por exemplo, quando a gente faz análise aí da força de arrasto, né, sobre uma esfera lisa, então você solta uma esfera, né, e quer estudar a força de arrasto. Essa esfera tem um determinado diâmetro, né, ela é imersa em um fluido, esse fluido tem propriedades, essa esfera vai escoar uma determinada velocidade. Então, a gente quer estudar a força. Força é a nossa variável dependente, ela vai depender aqui, né, está em função, esse F, né, de dependente, do diâmetro, da velocidade do escoamento, da massa específica do fluido, né, e da viscosidade desse fluido. Então, é uma pergunta que eu sempre faço, quem já sabe não fala, mas quais experiências, né, quantas experiências vocês acham que seriam necessárias para determinar essa força de arrasto sobre essa esfera, né? O fluido, quando a esfera escoar, vai gerar uma força de arrasto do fluido sobre a esfera. Um chute, um número. Ninguém, gente. De novo a pergunta, professor? Me perdi aqui. Quantos experimentos, né? Se a gente fosse fazer um experimento mesmo, quantas experiências, quantos experimentos em laboratório vocês acham que são necessários para determinar a força de arrasto, né, de uma esfera quando ela estiver lá solta, imersa no fluido? Realizando a análise dessa força aqui em função dessas 4 variáveis aqui, dependentes. 12. 12. O ideal é infinito, né? Mas 12. Calma, 9. não é infinito, senão a gente vai ficar a vida Não, toda estudando só essa. Baseado na incerteza aí, professor. 12. 12, vamos lá, César chutou 12. Mas ninguém é tão ruim de chute hoje, viu? Se fosse no Sportnet, né, aposta, todo mundo chutava. Ninguém, gente. Repete aí de novo, professor? Quantos experimentos seriam necessários para a gente fazer esse estudo da força de uma esfera escoando no fluido? O Anne disse 8. O Wilton 10. Vamos fazer assim, nem eles, nem a senhora. 2. 2? Não. Como é que a gente vai estudar se eu fazer só 2 experimentos? Primeiro que na engenharia, gente, a gente não faz nada de uma vez só. O nome Né? disso é No fé, mínimo, no mínimo em triplicata. Né? O que chegou mais perto, entre aspas, foi o Wilton. Só esqueceu de elevar a 4 aí, ó. 10 mil experimentos, gente. Porque imagine, você vai estudar a força. Né? Então, você vai relacionar a força com a velocidade, variando esses parâmetros. Né? Depois você vai estudar, né, a relação da força com o diâmetro, né? E aí você vai ter esses parâmetros aqui de análise. A relação da força e a massa específica e analisar aqui esses parâmetros, variando esses parâmetros. Força versus viscosidade, variando esses parâmetros. Ah, você não disse que era uma unidade independente, não, professor? Aí não. Aqui, ó, a dependente e 4 independente. A força
Depende dessas 4 variáveis. Bom. Eu disse infinito, foi que cheguei mais perto, viu? Pensar por baixo, gente, se cada ensaio levar meia hora, vocês trabalharem 8 horas por dia, vai demorar 2 anos e meio para completar esse trabalho aí. É mais tempo que o mestrado. Além da quantidade de resultado, da quantidade de gráfico que a gente ia ter depois desses 10 mil ensaios. Né? Então, uma coisa bem simples. Se a gente cria números adimensionais, tá aqui os adimensionais dessas variáveis, né? A gente vai reduzir o trabalho, estudar esse comportamento do fluido aqui, né? Por meio desses 2 grupos adimensionais relacionados. Né? Um gráfico de Moody também, né? É resultante de uma análise de experimentos que usa os números adimensionais, esse também que fornece aí o coeficiente de arrasto. Então, só para mostrar para vocês essa complexidade, né? Da mesma forma que a gente fosse estudar aí a diferença de pressão em um conduto. Né? Então, a diferença de pressão, né, ela vai depender aí, né, do diâmetro, da velocidade do escoamento, da massa e da viscosidade. Então, seria a mesma quantidade de experimentos, 10 mil. A gente tem um monte de gráfico aqui, né, relacionando a pressão com a velocidade, a pressão com a viscosidade, a pressão com a massa, a pressão com o diâmetro. Né, isso poderia ser simplesmente, né, solucionado, compilado, se essas variáveis fossem agrupadas em números adimensionais. E é isso que a gente vai aprender. A gente deixa de trabalhar aí com essas 5 variáveis soltas e trabalha aí com 2 grupos desculpa, adimensionais. E como é que a gente faz isso? Né? Aqui seria um gráfico aí resultante desse experimento. E a gente faz isso usando o teorema de Pi-Buchner. Né? É um algoritmo aí que vai estipular os parâmetros adimensionais relacionados a uma situação física a ser analisada. Né? Existem outras formas de fazer, sim. Né? A gente usa esse teorema aí, é o mais usual. Ele nos permite determinar esses números adimensionais a partir de uma função característica. Então, a gente vai ter que sempre compreender. Eu estou falando, né, de qual é o meu problema, o que é que eu quero analisar. Então, eu vou querer analisar uma determinada variável, né, uma equação aí que vai ter significados físicos, que vão ter N variáveis. Quando eu falar variáveis, né, a gente vai contar todas, né, tanto a dependente quanto as independentes. Então, a gente tem aqui, ó, uma situação problema que é a análise da variação da pressão, né, que é a minha variável dependente, que, né, ela vai depender de quem? De todas essas outras variáveis aqui independentes, que é a velocidade, massa específica, viscosidade dinâmica, diâmetro e altura. Mas a gente vai ter aqui 6 variáveis, né, uma dependente e 5 independentes. E aí eu vou fazer o seguinte, já vou mostrar como faz fazendo. Certo? Eu vou pegar aquele exemplo lá da esfera, né, e vou mostrar, existe um passo a passo, né, o passo a passo está no livro do Senja, eu tenho alguns livros que já tem esse passo a passo, só fiz destrinchá-lo para que a gente consiga fazer essa modelagem de forma tranquila e seja um direcionamento para vocês, né, fazerem as próximas e resolverem a lista. Então, a gente vai partir dessa função característica de que a força, né, está em função aí do diâmetro, velocidade, massa, viscosidade, para analisar essa força de arrasto sobre uma esfera lisa. Então, o que a gente vai fazer? É fazer essa análise dimensional usando o teorema de Pi e encontrar os grupos adimensionais. E no final, da mesma forma que eu fiz com Reynolds ali, a gente precisa conferir se aquele grupo que a gente encontrou, ele é realmente adimensional, se todas aquelas dimensões ali, elas se anulam. Tá? Isso é bem importante. Então, vamos lá, o passo 1. Passo 1, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é listar os parâmetros dimensionais envolvidos. Nesse caso aí, ele já deu a função característica. Quando não, a gente vai precisar lá identificar no texto, na situação, quais são essas variáveis. Então, a primeira coisa, a gente vai determinar o número de variáveis que influenciam esse sistema. A gente vai chamar de N aqui.
Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Né? Então, a gente vai dizer que n é igual a 5, porque nós temos 5 variáveis. Passo 2. A gente vai fazer um exemplo em que já não é dada a função, tá? Em que a gente vai ter que encontrar quais são essas relações dessas variáveis, mas nesse caso aí ela foi dada. Passo 2. Né? Selecionar um conjunto de dimensões primárias que a gente vai querer trabalhar. Né? Ou MLT, ou todas as variáveis vão ter que estar no sistema MLT ou no sistema FLT. Como eu disse, se tem, pessoal, massa específica, por exemplo, aí envolvido, escolhe já no sistema MLT que vai facilitar. Depois, listar as dimensões primárias de todos os parâmetros que a gente tem. Né? E observar quantas dimensões a gente tem nesse conjunto de variáveis, que vai nos dar outra informação importante, que é n. Já já a gente entende o que é que a gente vai fazer com n e com n. Então, listar é o quê? É dizer quem são essas dimensões para cada uma daquelas variáveis. Por exemplo, força. Força é massa vezes comprimento dividido por tempo ao quadrado. Né? Massa específica. A unidade, quilograma por metro cúbico. Pessoal, eu só escrevo assim, tá? Linear, o que está lá no denominador, passa negativo. Tudo bem aí para vocês, né? Massa específica. Massa, né, por comprimento ao cubo. Né? Então, ficou aqui o L, passa para cima, menos 3. Tinha mais o quê? Velocidade. Né? Comprimento por tempo, metro por segundo. Diâmetro é o próprio L. E viscosidade dinâmica, né? M, L a menos 1, T a menos 1. Estamos no passo 3. Então, a gente já listou todas as dimensões. E aí, a gente vai olhar para esse círculo aqui que eu estou fazendo. Esse círculo aqui. E a gente vai verificar quantas dimensões eu tenho aqui dentro desse círculo. Do meu sistema MLT, quantas dimensões eu tenho aqui? 3. Tenho as 3. Tenho M, tenho L e tenho T. Então, o meu M, que representa a quantidade de dimensões que esse conjunto de variáveis possui, vai ser 3. Então, N, que é o número de variáveis, é 5. M, que é o número de dimensões desse conjunto de variáveis, é 3. Aí, professora, então, no máximo é 3? Sim, no máximo 3. Né? No mínimo, 2 dimensões, tá, gente? O sistema vai estar envolvido aí com só uma dimensão. Tá? Principalmente que analisa escoamento de fluido. Para que a gente precisa identificar isso? Porque o nosso número de variáveis, o nosso número de dimensões, ele vai nos dizer quantos adimensionais a gente vai criar. Né? Quantos adimensionais caracterizam esse fenômeno? Então, K vai ser o número de variáveis menos M, que é o número de dimensões. Nesse caso que a gente está trabalhando, né, K vai ser 5 menos 3. Temos 5 variáveis e 3 dimensões. Tá? Ou seja, resulta em 2. Nós vamos criar 2 números adimensionais, 2 grupos adimensionais com essas 5 variáveis. Até aí, tudo bem? Tranquilo, professor. E aí, vamos lá. Desses 5 parâmetros, dessas 5 variáveis, a gente vai ter que escolher quem são as variáveis base. Essas variáveis base, elas vão se repetir, nesse caso, né, nos 2 adimensionais. Se a gente tivesse 3 números adimensionais, essas bases, elas irão se repetir nos 3 grupos adimensionais. E essa base é igual ao número de dimensões, ou seja, é igual a M. M é igual a 3. Então, a gente vai escolher daquelas 5 variáveis, 3 que vão se repetir. Né? Então, é uma observação. Se for fluido, né? Então, escolha aí as variáveis, né, mais específicas, comprimento, viscosidade. Eu vou mostrar um 5.1 aí desse passo,
né? Que são algumas regrinhas para vocês não ficarem dando looping matematicamente. Como é que eu escolho essas 3 bases? Nesse caso, são 3. Então, algumas observações importantes para escolher. Evite escolher a variável dependente. Né? Nesse caso, a nossa variável dependente era a força. Né? E por que eu evito escolher a força? Se eu quero conhecer a força, a influência daquelas variáveis na força de arrasto, né, o ideal é que ela não apareça em todos os grupos, senão eu vou fazer experimento e não vou chegar a resultado nenhum. O conjunto de variáveis repetidas devem apresentar, naquele conjunto, devem ter todas as variáveis do fenômeno. Ou seja, dessas 3 que eu escolhi, né, esse conjunto tem que ter M, tem que ter L, tem que ter T. Não em uma só variável, tá, gente? Nesse conjunto que a gente vai circular, tem que ter M, L e T. Nunca escolha variáveis com a mesma dimensão. Por exemplo, vai ter situações onde a gente vai ter altura e diâmetro. Altura e diâmetro tem a mesma dimensão que a L. Né? Então, não é ideal que a gente escolha a altura e o diâmetro, as duas, como base. Né? Ou dimensões que se diferem apenas pelo expoente, como, por exemplo, comprimento, que é L por T, né? E gravidade, por exemplo, que é L por T ao quadrado. Né? A única coisa que vai diferir... Ai, meu mouse parou aqui de funcionar, tá ruim. O que vai diferir é apenas o expoente. Escolha variáveis simples, né? Composta por 1 ou 2 dimensões. Isso vai facilitar na hora do cálculo. Vocês vão entender porque eu estou falando na hora do cálculo, que a gente já vai para o cálculo. Tá? Então, reforçando, evite escolher as variáveis dependentes, né? Essas variáveis bases, elas vão precisar apresentar todas as dimensões do problema. Nunca escolha variáveis com a mesma dimensão, ou de dimensão que se diferem apenas pelo expoente, né? Escolha variáveis simples, compostas por 1 ou 2 dimensões. Vamos escolher, então. Eu preciso escolher dessas 5 variáveis, 3 que devem ser base. Qual vocês escolheriam? Se nessas 3 eu tenho que ter as 3 dimensões, pessoal, o ideal é que vocês pensem o seguinte, ó, vou escolher uma com M, uma com L e uma com T. As mais simples. O ρ, a velocidade O e o diâmetro. Que tem M, a velocidade e o diâmetro. Rho tem M, diâmetro tem L, velocidade tem T. E são as mais simples, ou seja, tem 1 ou 2 dimensões. Fosse a variável... Não era melhor deixar o rho de lado, não? Já que ele tem o comprimento a terceira aí e optar pelo mi. Mas observe que aqui, escolha as menos complexas, né? As que têm um menor número de dimensões. Poderia escolher, sim, mas aqui você teria 3 dimensões. Pode dificultar um pouco na hora do cálculo. Vai estar certo o número dimensional? Vai. Não vai estar errado? Não, vai estar certo. Tá? Só tem que, talvez, para você chegar nele, você demore um pouco mais. E aí também outra coisa que é interessante falar, né? Eu posso criar um número dimensional com essas variáveis, né? César pode criar um número dimensional diferente com essas variáveis, Anne pode criar um número dimensional diferente com essas variáveis, todos estarão corretos, desde que realmente seja um número dimensional. O que vai variar, o que pode variar aí são as bases. É por isso que a gente tem que ter muito bom senso na hora de escolher as bases, para que a gente não escolha a variável dependente, porque experimentalmente a gente não vai chegar a lugar nenhum, e também, né, facilite os nossos cálculos para chegar nesses dimensionais. Então, escolhido aí, massa específica, velocidade e diâmetro. Vamos lá. A gente tem que criar, né? Vamos para o passo 6, que é estabelecer essas equações adimensionais. A gente vai realmente criar esses números adimensionais, né? Multiplicando essas bases pela outra variável aí, que não é base. Observe que as bases estão em vermelho. Observe que as bases estão aqui em vermelho. Então, essas bases se repetem
E cada uma dessas bases que não estão em vermelho, ela vai para cada grupo. A gente vai criar 2, 5 menos 3, 2 grupos adimensionais. Então, o que vai acontecer é isso. Ó. Vou ter um π1, né, já que é o teorema de π, um π2, 2 grupos adimensionais, onde as bases vão se repetir, certo? E quem não é base vai cada um para um grupo adimensional. Observe que as bases elas são elevadas à potência aqui, que são ainda incógnitas, e o nosso objetivo é descobrir quem é A, quem é B, quem é C, quem é A, quem é B, quem é C, né, que multiplicando essas variáveis e essas do outro grupo, né, separadamente, vai gerar um número adimensional. A pergunta que eu sempre recebo também, professor, e se eu mudar a ordem aqui, né? Se eu botar D elevado a A, V elevado a B, Rho elevado a C, não tem problema, gente. Essa ordem aí, tudo bem. Né? Vocês só não podem, vocês têm que lembrar que a base ela vai ser a mesma para todos os grupos. E quem não é base, vai para frente aqui da nossa, né, multiplicação. E não tem um expoente, pois é ela que vai determinar o valor desses expoentes também. Esses expoentes aí, tanto no π1 como no π2, vai ser o igual? Vai ser igual? Não. A gente vai encontrar No quem caso, é... então, o A aí do π1 vai ser diferente do A do π2. Sim, César. Porque observe que, né, eu tenho variáveis diferentes. Então, quem vai reger aqui quem é A, quem é B, quem é C, são essas nossas variáveis principais aqui. Podia ter botado D, E, F. A, B, C, D, E. Ah, você pode botar X, W, Z, como que vocês quiserem chamar aí. Como vocês quiserem, desde que a gente chegue no expoente lá, final correto. Vamos lá, vamos encontrar quem são, então, esses expoentes que vai resultar no nosso número adimensional. Então, o que a gente vai pegar agora é no lugar dessas variáveis, que a gente já sabe quem são as dimensões dessas variáveis, substituir aqui, ó, força, MLT a menos 2, velocidade, LT a menos 1 elevado a A, diâmetro, L elevado a B, Rho, massa específica, ML a menos 3 elevado a C. E é isso daqui que vai nos permitir passar para o próximo passo, que é encontrar o adimensional. Aí outra coisa importante, você não vai na hora de calcular esquecer de colocar o menos aqui, né? Nem na hora de multiplicar o L, né? O L está elevado a 1, vezes A vai dar A, então fazer a distributiva aqui certinho, né? Porque aí eu digo um sinal, né? Um tracinho aí faz toda a diferença. E aí, né, o nosso objetivo não é encontrar um número adimensional, então essa nossa equação aqui, para que ela realmente seja adimensional, né, eu posso levar qualquer dimensão a zero, que vai dar 1. Então, isto daqui deve ser igual a m elevado a zero, l elevado a zero, t elevado a zero. Tá? E aí sim começa a análise dimensional, dimensão a dimensão. A gente vai aqui pegar só quem tem, né, só a variável m. Então, eu tenho m, que está elevado a 1, e tenho m, que está elevado a 1, mas ele está multiplicado a c. E tenho m, que está elevado a 0. Então, aqui, ó, eu vou ficar com m vezes mc elevado a c igual a m elevado a 0. Multiplicação de mesma base, soma dos expoentes. 1 mais c igual a 0, c igual a menos 1. Já começamos, então, encontrando quem é c. C, então, eu já sei que é igual a menos 1. Vamos agora para t. Eu tenho t aqui elevado a menos 2. Tenho t elevado a menos 1, que está multiplicado com A. E tenho t aqui elevado a 0.
Então, vamos ficar com t elevado a menos 2 vezes t elevado a menos a igual a t elevado a zero. Vou olhar só para os expoentes. Então, eu vou ficar com menos 2 menos a igual a zero. A igual a menos 2. Agora L. Vou botar aqui de vermelho. L aqui está elevado a 1. Aqui ele está elevado a 1, mas que multiplica A. Aqui ele está elevado a B. E aqui ele está elevado a menos 3, que multiplica C. E aqui elevado a zero. Vamos isolar só a dimensão L. Olha lá. L vezes L elevado a A, L elevado a B, L elevado a menos 3C, igual a L elevado a zero. Eu já sei quem é A. Olha aqui, A é menos 2 e C é menos 1. Substituo para encontrar quem a gente quer, que agora é B. Tá, eu vou ficar aqui 1 menos 2 menos 1, mais 3, B igual a menos 2. Entende aí que um sinal faz toda a diferença? Espero que sim. Por favor. Acabou aí de jeito nenhum. Vou substituir aqui, ó. A, B e C. Tá? Ainda posso representar assim. No lugar das dimensões, representar aqui as variáveis. Força, velocidade, diâmetro e massa específica. A gente achou o π1. Tá? Falta fazer o π2. Né? O π2, a diferença aqui era a nossa variável principal. Né? E a gente vai achar quem é A e quem é B, quem é C para o π2. Ó, o π2 mudava aqui essa variável de força para viscosidade. Então, vamos lá. É a mesma coisa, vamos isolar M. Então, ó, M elevado a 1, M elevado a C, M elevado a 0, a gente chega de novo em C igual a menos 1. 1 mais C igual a 0, C igual a menos 1. Só depois, com a prática, né, não precisa nem descrever, né, M elevado, só pega os expoentes de cada dimensão e já vai somando eles, tá? Eu tô fazendo bem devagarzinho aqui, para não ter, né, não ficar dúvida aí. Agora, só para ter T elevado a menos A, T elevado a 0. Ó, T a menos 1, T a menos A, T elevado a 0. Menos 1 menos A igual a 0, A igual a menos 1. Agora vamos para o L. L elevado a menos 1, L elevado a A, ó a distributiva aqui, L elevado a B e L elevado a menos 3C igual a L elevado a 0.
Então, trazendo aqui para a nossa análise para a dimensão L. A gente vai ter, então, menos 1 mais A mais B menos 3C. Eu já sei quem é C e já sei quem é A. Então, eu vou ficar com menos 1 mais B mais 3C igual a 0. B também igual a menos 1. Criamos outro adimensional? Sim, acabamos de criá-lo. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Substituir. Tudo deu menos 1, né? A, B e C, ó. Tudo menos 1. Para ficar mais bonito, vou trazer de volta as variáveis com os seus expoentes. Perguntas? A representação é assim mesmo no final? Não, vamos chegar lá. Acho que a nossa, se não é o próximo passo, é o passo 9. Vamos para o passo 8. Né? O que é o passo 8? É provar se esses adimensionais realmente, né, são aí iguais a 1. Eles são adimensionais. Como é que eu provo isso? Como é que eu confirmo isso? Né? Eu vou pegar aqui cada variável. M aqui está elevado a 1. M aqui está elevado a menos 1. Então, ó, ok. 1 menos 1, 0. Não era o nosso objetivo? Chegar aqui nessas dimensões elevadas a 0. Então, chegamos para o M. Vou conferir para o T. T aqui está aqui menos 2. T aqui vai ficar mais 2. Então, menos 2 mais 2, 0. Agora o L. Vou olhar os expoentes de cada dimensão. Ele vai ter que dar igual a 0. L é 1. Aqui, 1 menos 2, né? Vai ficar menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, mais 3 igual a 0. A mesma coisa aqui para o outro adimensional, ó, M elevado a 1 com menos 1, 0. T elevado a menos 1, né? Menos 1 mais 1, 0. Agora L, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3, mais 3, 0. Então, é bem importante que vocês provem, porque o expoente de cada dimensão ali vai ter que ser igual a 0 a sua soma. E como é que a gente representa? Um em função do outro, né? Eles não vão trabalhar nunca separados, eles vão... Esses números, esse número é dimensional para este fenômeno e eles precisam estar relacionados em função um do outro. Então, a gente vai representar aí um π em função do outro. A ordem não importa. Eu posso representar π1 em função de π2, π2 em função de π1, né? Quem é π1? A gente achou quem é π1 e π2 aqui, ó. Então, eu vou colocar um em função do outro. A gente tem aqui π1 em função de π2, aqui a gente vai ter π2 em função de π1. Até porque, né, como eu falei, cada um vai ter seu adimensional. O que eu chamei de π1, né, outra pessoa fazendo pode chamar de π2. Só tem que... Essas variáveis, elas têm que estar relacionadas. Pessoal, o F é de função, tá? Pode representar também pelo... Eu esqueci o nome dessa letra grega. Mas o que eu quero que vocês lembrem é que a representação é um em função do outro. Professora, e se eu tiver π3, π4, π5, né? Porque isso vai depender do número de variáveis. É só chegar aqui, ó, ponto e vírgula, e trazer outro π. π3, aí ponto e vírgula, π4, certo? Quando a gente tem 2 π's, né, geralmente tem uma coisa também que vocês podem até ver nos livros aí, né, é comum se isolar aqui o F e trazer tudo que está multiplicando para o outro lado dividindo.
Tudo que está multiplicando para o outro lado, dividindo também. É bem comum isolar uma dessas variáveis. Perguntas? Só acaba aí, gente. Ó, o objetivo não é encontrar quem é A, quem é B, quem é C só. O objetivo é encontrá-los, arrumar esses expoentes nos nossos adimensionais, provar e, por fim, representar. Só acaba aí. Acho que alguém ia perguntar alguma coisa. Pode perguntar, gente. Alguém ia falar alguma coisa. Não? Eu não entendi, era eu não. Pô. Essa parte aí que você disse de isolar, que eu não. Sim, por exemplo, aqui, César. Eu tenho. Deixa eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui desse slide. Pronto, então eu encontrei aqui esse P1, né? Aqui, P1 e P2, P1 em função do outro. Então, eu posso dizer assim, ó, para esse fenômeno, né, represente a força aí para esse fenômeno. Então, isso daqui está multiplicando, né? Eu vou passar isso aqui para o outro lado. Dividindo. E simplifica a minha equação. Entendeu? Aí eu vou simplificar depois. Vou ver aqui quem vai cortar a velocidade, o diâmetro, a massa específica. E aí, no caso, não usa a função, não. Não, aí aqui eu estou dizendo que para esse sistema, né, a força é igual a multiplicação e divisão dessas variáveis. Tá, ok. Achei que você tinha dito que dividia pela função. Eu divido pelo π, né? Eu estou dividindo esse conjunto de variáveis, né, que estavam em função dos outros, por esse outro conjunto de variáveis. No caso, está igualando um adimensional ao outro e fazendo a álgebra para isolar o que A você força. Isso. tem. Ok. Igualando não, tá? Cuidado só com o termo igualando, tá? Eu estou colocando um em função do outro e dizendo que a força depende da relação de todas essas variáveis. Mas você fez aí, não foi, botou um do lado do outro, aí mas igualou um ao outro e isolou o F. não, tá, eu só não gosto do termo igual, porque eu estou dizendo que você está me dizendo que isso é igual a isso, né? Mas na verdade não é. Um está em função do outro. Quando você fala igual, parece que a gente está trabalhando com as mesmas variáveis, o mesmo expoente, só isso. Mas eu compreendi perfeitamente a colocação. Ok, obrigado. Nada. Então, representamos e aí vamos chegar lá na dimensional final. Vamos fazer uma questão. E aí essa é... Deixa eu até... Essa aqui todos mais para fazer. Eu esqueço. Ó, exercício ele não traz a função, observe. Ele só fala que um vertedor... O vertedor é uma obstrução, gente, geralmente utilizada para aferir vazão, né, em canais. E ele pode ser calibrado para medir a vazão, então observe que aqui, né, ele é visto aqui de frente, onde o fluido vai passar, aqui está o meu canal livre, né, e vai passar aqui por cima dessa estrutura. É um vertedor com contração. Conforme a figura. A vazão volumétrica, ok, varia com a gravidade, com a largura do vertedor e com a altura montante, né, que é esse H aqui, ó, a altura montante do vertedor. E aí ele pede, crie os números adimensionais para esse fenômeno, provando-os e representando-os, claro que a gente tem sempre que representar. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é, olha lá, quem são as minhas variáveis? Vazão depende da gravidade, da largura e da altura do vertedor.
Então, a gente já vê aí, ó, de cara que a gente tem 4 variáveis. Então, a gente vai ter aqui, ó. Vou escrever mesmo sem estar com o mouse aqui. Então, observe que a gente vai ter a vazão em função da gravidade, da largura e da altura. Eu quero as dimensões dessas variáveis: vazão, gravidade, largura e altura. Vamos lá, 2 minutos para vocês pensarem. 2 é muito, é bem simples. Comprimento ao cubo sobre tempo. Comprimento ao cubo sobre tempo, a vazão, perfeito. Gravidade. Gravidade. Comprimento ao quadrado sobre tempo. Não. Não, quadrado, não é Peraí, quadrado, metro. não. Peraí, professor. Eu espero, Leandro. Metro por Calma. segundo ao quadrado. Então, no caso, é comprimento sobre tempo ao quadrado. Perfeito. Largura, que é a mesma de altura. Comprimento. Perfeito. Então, ó, Leandro já descreveu aqui para mim. Ó, a minha vazão está em função dessas 3 variáveis e aqui são as dimensões dessas variáveis. Temos 4 variáveis, mas temos quantas dimensões? N é igual a 4. E M? Só duas, hein, professor? Só tem o L e T. Perfeito. Então, a gente tem 4 variáveis, 2 dimensões, que significa dizer que a gente vai ter que escolher 2 bases para criar 4 menos 2, 2 grupos adimensionais. Quais dessas bases a gente pode escolher, ou quais dessas variáveis a gente pode escolher como base? Né? Aí vamos para aquelas 5.1, aquela etapa 5.1. Não escolha a variável dependente. Né? Porque se você quer informação sobre a vazão, para que você não corra risco dela estar nos 2 grupos. A gente vai ter que escolher uma com T. Com T só tem gravidade. E uma com L. Tanto faz se a gente escolhesse largura ou altura. Que a gente não pode, de forma alguma, era, por exemplo, escolher o L e o H como base, porque elas têm a mesma dimensão lá, o L. Certo? Certo, professor. Pode prosseguir. Então, vamos lá. A base, né, vai para o grupo aqui, ó. G elevado a A, L elevado a B, né? E em um grupo vai ter a vazão, que é esse π1, e no outro, no lugar da vazão, a gente vai colocar a altura. Vamos lá. Vou dar... Façam, gente. É extremamente importante que vocês tentem. Tentem esse π1 aí, encontrar quem é A e quem é B. Quem é A e quem é B. Vou dar 3 minutinhos. 3 minutinhos dá tempo. 3 minutinhos para vocês encontrarem quem é A e quem é B. Da mesma forma que a gente fez os outros. Três minutos, até 25. Até 20 horas e 5 minutos. Não é 25, não. É 20 horas e 5 minutos.
Professora, pode dar fração? Sim, fração, zero, negativo. Eu fiz de cabeça aqui, deu menos 1/2, menos 5/5. Vixe, Maria. Já vi que alguém botou diferente, então eu errei. Ó, vocês façam com calma, gente. Com calma, não adianta afobar. Com calma, com calma. Ó, aí, tá vendo? Não foi você, Leandro. Espera aí que eu vou pegar um caderno aqui, professor, que eu tava fazendo de Por, cabeça. por favor. Um pedacinho de papel já dá para fazer, tem? César também refaz. Cadê todo mundo também da aula aqui? Pessoal, vamos participar. Chance aí, ó, de recuperar a nota da unidade 2. Vamos lá, Janderson trouxe aqui. Estou separando aqui, ó, pessoal, T e L. Né? Então, a gente vai ficar aqui com A igual a menos meio. Perfeito, Janderson. E B, né, já que a gente sabe que A é menos meio, ó, 3 menos meio, menos 5 meios. Então eu acertei, professor. Sim. Pode dar fração, sim, gente. A fração vai transformar aquela variável em uma raiz, né? Nesse caso, a raiz da gravidade e raiz do comprimento elevado a 5. Esse menos 2 aqui foi César. Botou só A. Pode não. O P2 agora. Ó, o P2 no lugar. Tá, vazão. Agora a gente tem a altura. Quem é A e quem é B? O meu A deu igual a 0 e o B deu igual a menos 1. Se eu não errei. Da gente separar aqui, né? Perfeito, menos 2A igual a 0. A vai dar 0 e L vai dar igual a... O B aí vai dar igual a menos 1. Perfeito, Leandro. Então, já temos quem é A e quem é B para os dois grupos adimensionais. Então, ó, é só eu substituir. Pode dar 0, pode dar fração, pode dar positivo, pode dar negativo. Tá? Aqui que eu sei que vai estar elevado a 0, né? Então, eu não preciso nem representar a gravidade, que a gravidade aí vai ser igual a 1. Né? Já para simplificar. Acabou aí? Não. Né? A gente vai ter que provar ainda, ó. Como é que a gente prova? Substituindo de novo aqui as variáveis para ver se vai dar 0. Então, quando eu olho aqui para o T, eu vou ter menos 1 mais menos 2 vezes menos meio vai dar 1, mais 1. Então, menos 1 mais 1 do T vai dar 0. Agora o L. 3 menos meio vai dar aí 2,5. 2,5 menos 2,5 vai dar 0. Então, é só eu somar o expoente de cada
dimensão. Se ele der zero, tá certo. Se não der zero, volte algumas casas e comece aqui de novo a fazer, né, a matemática aqui para encontrar o A e o B correto. O PI2 é mais fácil, né, gente? A gente vai ter aqui, ó. Ah, aqui já estava separado. Pura. O PI2 eu só vou ter L menos L e vai dar zero. Como é que eu represento? Π1 em função de Π2 ou Π2 em função de Π1. Como eu disse aqui, também vocês não precisam trazer a gravidade. Pode ir embora aqui, ó. Que ela é igual a... Perguntas? Professora, Oi. é necessário fazer essas duas representações ou só basta um? Só uma. Ah, ok. Eu mostro as duas estão corretas, tá? Só uma. Vocês têm prova depois daqui hoje ou tá todo mundo tranquilo? Já acabaram as provas? Eu tenho. Eita, Anne. Vou fazer o seguinte. Vou passar a lista, peraí, não saiam agora. Né? Além da nossa lista de exercício, tem mais exercício aqui também no slide para vocês treinarem. Eu vou passar um valendo. Tranquilo, vocês nunca estão ouvindo. Vou passar um valendo, certo? Vou passar duas coisas. Passar a lista de presença para vocês assinarem. E vou passar um valendo desse conteúdo. Certo? Para vocês fazerem. Não percam o link do valendo. Tem prazo, professora? Né? Precisa fazer. É bom que já comece agora para o assunto estar fresquinho. Mas valendo, vocês sabem o que é, né? Valendo. Na unidade 2 a gente quase não teve, né? Acho que a gente só teve um. Vamos fazer mais aí na unidade 3. Ah, então, lista de presença no chat. Valendo também no chat. É um formulário, né? Tem umas perguntinhas sobre esse assunto, né? Mais simples. Tem aqui também as dimensões para você relacionar. E tem uma questão. Uma questão para vocês encontrarem aí o admissional. Ok. Tudo ok. Podemos encerrar nossa aula de hoje. Quem tem prova, né? Boa prova. E, como eu disse, na quinta-feira, espero que todos vocês já estejam aí com o resultado das nossas provas. E boa noite. Boa noite, Anne. Boa noite, pessoal. Até quinta-feira. Espero vocês quinta-feira na aula. A gente vai dar continuidade a esse assunto e vai aplicar os números adimensionais para o estudo de semelhança. Boa noite, até terça. Não esqueçam, nossa prova está para o dia 9/9.